Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um pensamento que os sismólogos têm, tá? Não todos, mas é um pensamento que passa pela cabeça da maioria dos sismólogos pelo menos uma vez na vida. Tem um caso de atividade sísmica muito interessante, tá? Para quem conhece os Estados Unidos e a América do Sul, só para dar um panorama, imagine só. Lá pro lado da Califórnia tem atividade sísmica equivalente, mais ou menos, tá, ao Chile e aquela pedaço da América do Sul que tem um monte de terremotos, ok? E pro outro lado dos Estados Unidos, onde está Nova York, Washington DC, Flórida, Georgia, o outro lado dos Estados Unidos, a gente está numa região que não tem muitos sismos, não tem tremores de terra, equivalente ao Brasil, E de repente, no lugar equivalente ao Brasil, que não tem tremores de terra, aconteceu um grande terremoto, exatamente igual ao Brasil, e aconteceu um grande terremoto. Que magnitude? 8.1. Uau! 8.1. Você já pensou assim? Você está em São Paulo e de repente acontece um terremoto de 8.1. Só que isso aconteceu em 1811 ou 1812, mais ou menos. E adivinha? Você pensa assim, o que o sismólogo pensa num caso desse? Uma região intraplaca, no interior da placa, aconteceu um terremoto de magnitude maior que 8. O que você imagina? Bom, aconteceu um, o próximo só vai acontecer daqui 1000 anos, ok? Só que o que ninguém espera acontece. 6 horas depois acontece outro terremoto de magnitude 8.1, 8.2. Pá! Segundo terremoto. O que o sismólogo espera? Bom, terremoto igual esse acontece cada 1000 anos. Aconteceu 2. Então, só vai acontecer um terceiro daqui 2000 anos. Só que não foi assim que aconteceu. Eu anotei aqui. Olha, esses 2 primeiros terremotos aconteceram nessa região dos Estados Unidos no dia 16 de dezembro de 1811, ok? No dia 23 de janeiro de 1812, menos de um mês depois, aconteceu outro terremoto com magnitude 8. Puxa. E o que o sismólogo pensaria? Que absurdo! Aconteceu 3 terremotos, magnitude maior que 8. Então, nunca mais vai acontecer terremoto nessa região, certo? E aí, de repente, no dia 7 de fevereiro, menos de um mês depois, aconteceu o maior de todos os terremotos. Magnitude 8.6. Pá! Uau! Quase magnitude 9. No meio de uma região onde não tem terremotos. 4. Uau! Então, aí vem a pergunta. Só para vocês terem uma ideia, tá? As réplicas desses terremotos aconteceram durante muitos anos com magnitude até 6,5. E a duração do terremoto principal teve duração de 12 minutos, onde ninguém conseguia ficar de pé. Uau! 12 minutos. Você tenta levantar e não dá, ok? 12 minutos. E puxa vida. E aí vem a pergunta. A pergunta é, que sismólogo com o melhor modelo matemático do mundo conseguiria imaginar que aconteceriam 4 terremotos gigantes num lugar onde não acontece terremotos e com uma distância de tempo aqui, a gente está falando de um intervalo de tempo de 2 meses. E puxa vida, então o que a gente tem que reconhecer na ciência? A gente tem que reconhecer a nossa limitação. A gente estuda bem algumas coisas, mas de uma forma muito limitada. E o cientista ele tem a obrigação de reconhecer isso. Só para vocês terem uma ideia,
Aconteceu uma atividade sísmica pequena na Itália um tempo atrás, certo? E os sismólogos italianos resolveram acalmar a população. Acalmar. Olha, essa atividade sísmica é pequenininha, vocês não precisam se precaver. Não vai acontecer nada. E de repente veio uma atividade sísmica maior, certo? Caiu algumas casas e eu acho que morreu algumas pessoas. Ok? O que aconteceu com os sismólogos? E aí, o que vocês acham? Foram os primeiros cientistas que a gente tem conhecimento assim que foram presos, meu. Foram presos, não por fraude, mas por não ter a capacidade de assumir uma limitação e falar, olha, a gente não sabe. A gente não sabe. Na dúvida, é melhor se precaver. Não, eles não falaram isso. Eles falaram, não, fiquem tranquilos. E, meu, e o pessoal não gostou disso. Então, assim, eu acho que hoje no mundo existe uma necessidade muito grande, tá, de leis para a ciência. Acredito que tem uma necessidade muito grande. Tem leis para impostos, tem leis para carros, tudo baboseira. Tudo baboseira, não serve para nada, só serve para oprimir a população. Tem lei para buzina, né? Tudo para oprimir a população. Agora, pensa só. Puxa, qual que é a importância de ter leis para a ciência? Para que não haja clonagem humana. Clonou? Cana. Vai lá pro presídio do Amazonas, meu. Entendeu? E para não ter farsa em artigo científico. Ok, fez um artigo científico, foi descoberto que é uma fraude, que nem a do homem de Neandertal. Meu, o cara continua sendo professor, meu. Que é isso, meu? Cana, cadeia, meu. Vai lá pro Amazonas, meu. Isso aí, tem que pegar. Fraudou, é mau caráter, fraudou dado científico. Devia ser obrigação do governo ter pelo menos uma leizinha, que não tem nenhuma, para pôr quem frauda na cadeia. Fraudou, cana, meu. Demissão, isso não é nada. Fraudou, cana. Juntou material genético de ser humano com de animais, cana, cadeia. E assim vai. Sabe por quê? Porque a gente precisa de um pouco de limites para a ciência. Sem limites, puxa vida, tudo vira uma piada. Não é verdade? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.